Esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar, né, que eu estou gravando. Não gostaria de ter que gravar esse tipo de vídeo, mas ele é necessário para que outras mulheres não passem pelo que eu passei. Eu sou a Thay, do canal Com Prazer Thay, e eu já estou suando, a minha mão tá molhada de suor. Nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês a minha experiência, né, sobre a minha abdominoplastia, sobre a cirurgia plástica que eu fiz faz 1 ano e meio, na data de hoje, né, faz 1 ano e meio. E por muito tempo eu esperei para gravar esse vídeo, porque eu precisava ter consciência do que eu gravaria, eu precisava estar bem comigo mesmo, para que eu pudesse gravar, para que eu não viesse aqui só chorar, porque tinha que estar recuperada, vamos dizer assim. Eu fiz a minha cirurgia plástica, a minha abdominoplastia, junto com a redução dos seios, a mamoplastia, e coloquei prótese. Eu fiz em julho de 2020 e foi algo assim, bem na louca, bem loucura, sabe? Decidi que eu ia fazer, consegui o valor para eu fazer. O valor não, porque eu até peguei um cartão emprestado para fazer. Ah, meu Deus. Consegui um cartão de crédito emprestado para eu fazer a cirurgia e falei, vou fazer com tal médico. Eu consultei com 3 profissionais na época e por indicação eu acabei pegando um desses profissionais, que foi o que me tratou melhor, vamos dizer assim, e eu acabei fazendo. E o além, Deus, o universo, tentou me segurar. Por 3 vezes eu tive essa cirurgia adiada e mesmo assim eu insisti. Eu tive a cirurgia adiada por conta que o médico pegou Covid, não podia me atender, porque virou pandemia, fechou tudo. Depois, eu sei que acho que na 3ª ou na 4ª vez deu certo. E é engraçado que algumas pessoas falaram, ai, será que é um sinal pra você não fazer? Desiste. Eu falei, não acredito nessas coisas, não, vamos fazer. Fiz a cirurgia, o negócio já começou dando errado quando eu me internei 5 horas da manhã para fazer o procedimento e eu só fui pro centro cirúrgico 10h30 da manhã. Ou seja, várias pessoas já haviam passado pela mesa antes do que eu. Acordei, como eu sou enfermeira, eu já pego as coisas no ar, né? E logo no pós-operatório, eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque eu ouvi os profissionais comentando algumas coisas. Eu ouvia, mas eu não conseguia falar pelo efeito da anestesia, que não paravam de ligar perguntando por mim. E daí eu pensava, nossa, quanto tempo que eu tô aqui? O que que aconteceu? E eu não conseguia verbalizar isso, sabe? Inclusive profissionais, se você é esse tipo de profissional, pelo amor de Deus, não seja, falando, ai, que chato, o pai dela não para de ligar. Meu pai ia embora pra cidade dele, né? Meu pai é falecido já, meu pai faleceu esse ano. E meu pai ia embora pro Pará, na cidade dele. Ele queria saber se eu tava bem, né? Claro, óbvio. Eu tava desde cedo internada. Eu sei que eu voltei pro quarto da recuperação, já era quase 6 horas da tarde. Eu não lembro disso, mas o Alex conta que logo na hora que o médico veio me visitar no quarto, ele falou assim, olha, tivemos um probleminha, mas é algo bem tranquilo. Daqui uns dias, daqui uns meses, a gente já faz um retoque e vai dar tudo certo, tá? Nem esquenta com isso. E eu nem tinha visto o probleminha, mal eu sabia o problemão que eu enfrentaria pela frente. Eu saí sem cinta do centro cirúrgico. Quem faz cirurgia plástica sabe que praticamente todos os pacientes saem com cinta, já para comprimir, para não inchar, não ter esse edema. Eu já saí sem cinta, porque o negócio já tinha dado ruim dentro do centro cirúrgico. Pois bem, eu fiquei ali bem grogue, bem chapada de medicação mesmo nos primeiros dias. Eu nem entendia muito o que estava acontecendo. Eu sentia muita dor. Não é fácil o pós-operatório de uma cirurgia plástica, né? Como várias cirurgias. Então eu senti muita dor, principalmente... Eu tinha muita dor no seio, tá? Então eu troquei a minha prótese. E a minha prótese estava com probleminha, ela estava virando, então eu tinha que realmente trocar. Então eu troquei a minha prótese. Dessa vez eu coloquei por trás do músculo. Então eu sentia muita dor nessa região aqui para eu respirar mesmo. Tá? Então eu tinha muita dor, e eu não sentia nenhuma dor no meu abdômen, nada, zero. A profissional que me acompanhou no meu pós-operatório, uma fisioterapeuta, colocou aqueles tapings, que são aquelas fitas para ajudar a não dar edema, né, para ajudar na drenagem, colocou todos os tapings em mim. E no 3º dia, quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, porque eu realmente fiquei muito drogada, muito chapada do remédio, quando eu comecei a ver, olhar, eu já vi que tinha dado ruim. Eu já vi que o corte não estava certo, que o negócio não estava muito certo, né? Como enfermeira, vi na faculdade, fiz vários estágios na questão de pós-operatório, intracirúrgico, pós-cirúrgico. E eu soube ali, né, conforme eu fui vendo, eu percebi que... Eu vou até deixar uma foto aqui para vocês. Ó, se você for fraco, se você não aguenta ver essas coisas, nem olha essas fotos, tá, gente? Porque são fotos bem intensas. Então eu já vi que a minha cirurgia... ela não estava no desenho, no formato tradicional de uma abdominoplastia. Então ali eu comecei a perceber que algo havia dado errado. Eu acho que lá pelo 5º dia, conforme eu fui passando aquele efeito do remédio mais forte para dor, eu comecei me dando conta, sabe, do que estava acontecendo, do quão grave era.
o que eu passaria, o que eu estava passando. E eu percebi que começou a subir um edema da minha incisão cirúrgica ali do meu corte e foi subindo um roxo, tá? Foi subindo um edema, foi subindo. Eu não sei dizer exatos, assim, em que dia, se foi no 7º ou no 10º dia, porque pra mim foi uma eternidade. Eu lembro que foi o dia que eu tirei o taping, que eu olhei e eu falei, necrosou. Deu ruim, a minha barriga vai abrir, eu vou ficar podre, eu não sei quanto tempo isso vai fechar, eu vou morrer com uma infecção generalizada. Foi aí que a ficha caiu. Que eu vi aquele sonho de fazer uma abdominoplastia, que eu vi o sonho de fazer meu abdômen tantos anos, porque desde a minha primeira gestação, eu tive esse sonho, eu tinha esse desejo no meu coração de fazer, literalmente indo por água abaixo. E aí as minhas amigas sofreram, né? Como eu sou da área da saúde, eu comecei a infernizar todo mundo. Eu ligava pra amiga, que é biomédica, enfermeira, esteta, para ela olhar, falava, olha isso aqui, isso vai abrir. Eu ligava para amigos médicos, eu ligava para todo mundo via, eu mandava as imagens e todo mundo falava, calma, Thay, vai abrir, mas calma, tá tudo bem, tá tudo certo. E no fundo eu sabia que não estava tudo bem. E eu mandava mensagem pro médico, mandava foto, não, é só uma intercorrente, mas é tranquilo, vai abrir. Daí começou, não, mas vai abrir, mas é só um pouquinho, né? Tenha paciência, tem que ter paciência. O que eu mais ouvi foi tenha paciência. Era essa palavra que eu mais ouvi. Eu sei que com 10, 15 dias eu falei, não, isso não tá certo. Foi quando eu entrei em contato novamente com o médico, sempre eu entrando em contato com o médico, né? Falei, olha, é o seguinte, vai abrir, isso não tá certo. Eu estou indo fazer hiperbárica, que é aquele tratamento com oxigênio que tem aqui na minha cidade. Né? Tem uma empresa dentro do hospital que trabalha fazendo isso. Falei, eu estou indo por conta na Oxifos. Eu preciso de uma receita, é pelo plano de saúde, como que funciona? Porque eu sabia que tinha, sei dos benefícios, mas eu nunca tinha feito uso, né, desse tratamento. Eu já tinha levado pacientes para lá. Foi quando o médico falou que não, que eu poderia ir por conta, né? Eu tomei a iniciativa e ele falou que eu poderia ir por conta. Marquei uma consulta, graças a Deus eu tinha plano de saúde, porque tratamento na hiperbárica, gente, é um tratamento carérrimo, tipo carérrimo 20 mil, sabe? É muito caro mesmo. Se você for fazer uma cirurgia plástica, pesquise um pouco sobre isso também. Se der alguma coisa errada, onde você vai tratar? Isso tem na sua cidade? Porque quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente não pensa que nada vai dar errado. Comigo não. Comigo vai dar tudo certinho, tudo perfeito. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, que a médica me avaliou, lá na hiperbárica, ela falou assim pra mim, olha, vai abrir bastante e você precisa ter paciência. É só isso que você tem que ter, paciência e repouso. Lá eu já estava há 15 dias de pós-operatório, eu tinha contratos de trabalho, né, que eu saberia que eu não poderia cumprir. Eu tinha uma imagem a zelar, eu tinha uma imagem que as pessoas elas queriam saber. Então, como essa é uma desvantagem da gente ter a vida pública, né? Conforme eu ia aparecendo no Instagram, as pessoas elas queriam saber o que estava acontecendo, tá tudo bem? Porque eu compartilhei com os seguidores tudo o que estava acontecendo. Então, eu realmente queria que elas participassem desse momento comigo. Elas acompanharam o pré-operatório, elas acompanharam ali o pós-operatório. Só que nesse momento que eu comecei a ver a merda que tinha dado, eu falei, não consigo mais. E elas viam que estava acontecendo algo, porque eu recebi várias mensagens, principalmente de quem já tinha feito cirurgia plástica, de quem era da área da saúde, e as pessoas falavam, tá, e o que aconteceu? O que aconteceu? E teve uma santa seguidora que foi assim, a que deu o start, me deu uma luzinha, que foi uma seguidora especial, que me chamou antes de eu ir para a hiperbárica. E ela falou, Thay, o que deu errado na sua cirurgia? Ela falou, eu passei por um problema quando eu fiz minha abdominoplastia, com fulano de tal, e aconteceu muito parecido com o que está acontecendo com você. Vamos conversar? E quando essa mulher começou a me mandar foto da barriga dela, toda aberta, ela teve 85% do abdômen necrosado, eu falei, cara, é isso que aconteceu pra mim. E deu pra me abrir, sabe, com essa mulher, com essa seguidora, que eu não sei nem quem é, só sei o nome dela. E a gente começou a conversar e ela falou, vai pra hiperbárica, tá? Vai fazer essa hiperbárica, vai fazer esses curativos. E na hiperbárica, eu só chorava. É torturante, assim, tem foto também, como que fica. A gente fica dentro de como se fosse uma panela de pressão gigantesca. Você entra lá dentro, fica lá por 2 horas e meia, fechada, sem nada, não pode usar brinco, não pode ter esmalte, eles molham o seu cabelo, assim. É de verdade torturante ficar lá dentro. Então você fica lá dentro sozinha. O Alex, ele não ia comigo, eu ia sozinha dirigindo, meu carro é automático. Eu voltava sozinha. Então, assim, eu não tive apoio de ninguém que ficava comigo o tempo inteiro, sabe? O Alex, ele falava, tá vendo? Por que você foi fazer isso? Você não precisava. Você nem estava gorda ao ponto de fazer.
A minha família também, todo mundo me recriminou. As minhas amigas mandavam mensagem, calma, vai ficar tudo bem. Mas ninguém imagina tudo que eu passei. Assim, gente, de verdade, eu não desejo nem pra minha pior inimiga o que eu passei. Foi muito, muito, muito difícil. Eu comecei a fazer terapia. Eu ia pra terapia, eu só chorava. Eu chorava o tempo inteiro. Porque eu, como profissional da área da saúde, eu já me via com a minha barriga aberta, eu já me via com a barriga podre, porque eu lembro que eu usava esse termo. E, gente, fedia tanto meu curativo que vocês não têm noção. Eu tava sentada, vamos supor que fosse assim, eu sentia aquele cheiro de podre o tempo inteiro. Meu curativo era estéril. Eu fiz 40 curativos estéreis, 30, 40 curativos estéreis. Eu fiz 20 sessões de hiperbárica. Então, eu tive todo o gasto financeiro de ir para até o hospital, pagava estacionamento, fazia pelo plano de saúde, ficava aquele tempo. Então, eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo, porque era horário marcado. Ficava lá sozinha, vários relatos, evoluções médicas da enfermagem, falava paciente chorosa, porque eu pedi todo o meu prontuário depois para eu ver como é que foi a evolução. E lá no primeiro laudo consta necrose e deiscência de sutura. Então eu tive meu abdômen necrosado e eu tive deiscência de sutura, que é quando abre os pontos. E logo nesse primeiro momento de pós-operatório, eu mantive sempre contato com o médico e sempre falava que eu estava muito ansiosa, que eu tinha que ter paciência, que ia abrir mesmo, que eu sabia, mas que ia ficar tudo bem, que ia fazer um retoquezinho alguns 6 meses depois, que já estaria perfeito. E não foi nada disso que aconteceu. Eu operei em julho, eu fui viajar em novembro, eu ainda estava com curativo no meu abdômen. Eu ainda estava com um pouco da minha barriga aberta. A minha barriga abriu, gente, 12 centímetros por 4 centímetros de profundidade. Eu tinha literalmente uma cratera na minha barriga. Eu não podia pegar minha filha no colo. Eu não podia trabalhar, eu não podia fazer quase nada. Quando eu ia fazer um provador, por exemplo, eu não queria nem que a pessoa vendedora me visse trocando de roupa, porque eu tava com aquele curativo gigantesco, tem várias fotos aqui. Então, e daí eu ficava aquela culpa, né? Por que eu fui fazer? Realmente não precisava fazer. E eu sempre ouvi do médico que foi um problema de cicatrização. Então foi um problema de cicatrização, era isso que o médico me falava, e foi ficando por isso mesmo. Passaram-se os meses, de tanto Alex insistir, eu voltei um retorno com o médico, porque o Alex falava, cara, se ele fez isso, ele tem que arrumar. Então, ele que vai arrumar isso aí em você. Não tem por que você ir em um outro profissional. Então, voltei depois de 7 meses. Já havia fechado, mas eu tava assim com a barriga gorda, pra quem tinha feito uma abdominoplastia. E tava horrível, horrível. E ele quis cobrar um valor, ia dar uns 3.600 pra refazer a lipo, que eu não tinha sido lipada na frente, sabe? Eu paguei pra fazer uma lipo. E ele também tiraria essa cicatriz horrorosa que ficou. E eu saí de lá e até falei, vou marcar. Mas eu falei que eu não queria, sabe? Como é que eu ia de novo pra mesa com o mesmo médico? Eu não confiava mais. Pra mim, acabou. Acabou a confiança. Eu não tinha como voltar pra mesa. Eu não sei mais se eu saí viva dessa mesa, sabe? Então, assim, eu falo que ele teve a oportunidade de fazer uma vez, não deu certo, sei lá por que motivo, então eu não queria voltar e era uma escolha minha. Comecei a consultar com outros profissionais, fui em mais 2 profissionais aqui da cidade. A primeira profissional que eu fui, maravilhosa, falou que poderia ter sido por puxar a pele demais. Talvez foi feita uma cirurgia onde faltou pele. Poderia também ter um problema de cicatrização? Sim, poderia. Porém, no resto do peito e nas laterais cicatrizou. Então, normalmente é porque tira a pele demais. Fui no segundo profissional, a mesma coisa. Pedi para que esses profissionais laudassem isso para mim, né? Que colocasse que foi tirado pele demais. Mas a gente sabe que dentro da área médica isso não acontece. Por mais que eles falem na nossa cara, olha, foi assim, assado, cozido e frito. Na hora de laudar, a história muda. Viram, pode ser um erro médico, pode ser um problema de cicatrização. Então, pode ser tudo. Fica algo muito vago, né? Então, se eu quisesse ter um laudo, eu precisaria pagar de 6 a 10 mil para um médico laudar para mim que foi um erro médico. Então, tá, e o que aconteceu com você? Eu não sei. Não sei porque eu não passei por um laudo de um perito, né? Então, eu não passei por um laudo, eu estou contando a minha experiência com vocês e pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, mas eu optei por não entrar em nenhum meio legal, né, para não ter briga judicial, porque eu quis. Inclusive, eu não posso nem falar o nome do profissional que eu passei pelo procedimento, porque ele falou que se eu falasse o nome dele, eu tenho áudios que provem isso, tá? Que se eu falasse o nome dele, eu seria responsabilizada criminalmente por calúnia e difamação. Então, vocês não vão me ver jamais falando
quem foi o profissional que fez. E eu não estou inventando nada, eu tenho milhares de fotos que provam por si só o que aconteceu comigo. Eu nunca fiz esforço, porque a gente sempre acha que a gente tem culpa, né? Eu nunca fiz esforço nenhum. Eu não ergui a minha filha no colo, eu fiquei de repouso o tempo necessário. A minha sogra foi morar na minha casa nos primeiros 20, 30 dias, só para cuidar da minha casa, para cuidar dos meus filhos, para mim, justamente para eu não fazer nada. Então eu não fazia nada. Eu respeitei, né, o período. O médico mandava eu andar um pouco mais ereta, eu andava um pouco mais ereta. As pessoas falavam, você tem que andar mais curvado. Eu falava, não, mas o meu médico falou que eu tenho que andar. Então eu respeitei tudo que foi falado. Eu segui todas as orientações que o médico responsável me deu, até o momento que eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Foi quando eu comecei a agir por conta, sabe? Eu percebi que algo tinha dado errado, como eu falei pra vocês, logo depois dos primeiros 3 dias, mas a hora que eu comecei a cair em si, e as pessoas elas começaram a perceber que algo deu errado porque eu não falava, sabe? Então eu não falava mais. Eu apaguei tudo que eu tinha de vínculo com o profissional que me operou, isso lá atrás, assim, com 2 meses depois eu já excluí tudo que tinha, porque eu não queria que as pessoas fossem influenciáveis por mim. E todas as mulheres que me chamavam no direct, falavam, tá, você operou com fulano, o que você acha? Eu falava, procura um profissional que você se sinta segura. Tente ver antes e depois, tente ver quais intercorrências tiveram, porque quando dá tudo certo, dá tudo bem, ótimo, médico maravilhoso, tá, mas e agora? Você teve um problema. Qual será a conduta daqui para frente? Eu acho que isso é muito importante. Todas as pessoas podem cometer erros, todos os pós-operatórios podem ter complicações, sim, todo mundo deveria pelo menos estar ciente disso, por mais que a gente não quer que isso aconteça com a gente, mas como o médico vai agir dali em diante, é o que diz qual profissional esse médico é, né? Como ele vai tratar essa paciente ou esse paciente. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque eu já operei, eu já fiz o meu retoque 1 ano e meio depois. Eu escolhi um outro profissional, que também nem vem ao caso qual profissional que eu escolhi. Pesquisei também bastante antes de fazer. Tô com muito medo. Hoje é terça-feira, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou operar no sábado. Eu estou com muito medo de ir pro centro cirúrgico de novo. Eu já chorei muito, muito, muito se essa é a decisão correta, porque eu sei que pode ter alguma coisa, pode dar algum erro de novo. E só quem passa pelo que eu passei tem noção do quão grave é, o quanto isso mexe com o psicológico. Eu, que sou uma pessoa tão bem resolvida sexualmente, por muitos meses eu não conseguia ter orgasmo quando eu tinha relação com meu marido, porque a minha barriga ficou horrível. Então, assim, até hoje, 1 ano e meio depois, essa semana, gente, eu fui ter relação, eu tava de camiseta. E do Alex falou, eu tava de pijaminha, assim, sabe? E ele falou, por que você tá de roupa? Eu falei, por causa da minha barriga. Ele falou, meu Deus, tira isso. Então, até hoje, isso me incomoda, e me incomoda muito. Se não me incomodasse, se não tivesse ficado tão feio, eu jamais entraria de novo no centro cirúrgico para fazer, porque, como eu falei, eu não desejo que eu passei para ninguém. Foi muito difícil. E foram muitos meses, sabe? Foram muitos meses até que fechasse a minha barriga. Nesses muitos meses, várias vezes eu pensei, meu Deus, e se eu pego uma infecção, a minha barriga, gente, ela tava aberta. Então, o risco de pegar uma contaminação, até mesmo no hospital. Eu não coletei suave, porque o médico falou que não havia necessidade de coletar. Me arrependo muito de não ter coletado suave, para saber se eu não tinha pego alguma infecção, tanto na cirurgia quanto ali no pós. Então, acho que eu pequei nisso. Eu deveria ter batido o pé e falado, não, eu vou coletar sim. O intuito desse vídeo é realmente alertar vocês, sabe? Alertar que pode ter uma intercorrência, pode ter. Como que você vai agir se essa intercorrência acontecer? Você tem algum convênio médico para que cubra essas despesas? Porque assim, eu gastei mais de R$ 4.000 com esse meu pós-operatório, que não estavam nos meus planos. E se eu não tivesse esse convênio, eu não sei o que eu faria, porque o médico falava para mim que não tinha necessidade de fazer hiperbárica, que ia fechar sozinho. Então assim, mesmo fazendo 20 sessões de hiperbárica, eu fico pensando como que eu estaria se eu não tivesse feito essas 20 sessões. Então eu não cheguei a precisar usar curativo a vácuo, mas foi por isso aqui que eu não precisei. E o pior de tudo era a cobrança, sabe? Era essa cobrança, era essa culpa interna. Por que eu fiz? Eu não precisava ter feito. Realmente não estava tão acima do peso, deixasse essas peles pra lá, porque a pele era o que mais me incomodava. E depois esses outros profissionais falaram que talvez eu nem teria tanta pele suficiente para ter feito um abdômen total. Tanto que agora, né, que eu fiz meu retoque, não vai ser lipado, não vai ser feito nada, apenas vai ser tirada essa cicatriz. Eu espero de verdade que dê certo, porque eu não tenho mais pele para fazer uma nova abdominoplastia. E a gente sabe que acidentes podem acontecer, que erros médicos podem acontecer, mas você precisa saber, né, na hora de escolher um profissional, qual profissional ele é. Tem um problema, ok, o que ele vai fazer para resolver esse seu problema, né? Qual a conduta que ele vai ter? Então não adianta ir só em grupo de Facebook, porque eu fiz isso, eu pesquisei, gente, não pense que eu não pesquisei.
Eu pesquisei bastante sobre o profissional que ia me atender. Eu tive indicações de amigas que fizeram e deu tudo certo, deu tudo bem. Mas eu nunca soube de pacientes que tiveram complicações. Tanto que depois, né, como eu falei, as seguidoras que chegavam no direct perguntavam pra mim. Eu não contava exatamente o que estava acontecendo por medo, porque eu tinha medo do que aconteceria comigo se eu falasse, se eu expusesse o caso. Mas eu falava, olha, eu tive deficiência de sutura, vê no Google o que é isso. E por sorte, assim, ainda bem que eu falei, porque depois disso, que eu sei que eu fiquei sabendo, 2 pacientes tiveram essa mesma complicação do que eu, e foram pacientes que eu falei, então eu não escondi isso de ninguém. E eu sempre falava, né, inclusive lá atrás, quando isso aconteceu, sei lá, com uns 2, 3 meses, eu perguntei pro médico, eu falava, eu posso falar o que tá acontecendo? Porque eu não aguento mais as pessoas me cobrando. Foi onde eu passei no auge, assim, do meu emocional, sabe, abalado mesmo. Eu fiz mais de 20 sessões de terapia também, e ele falou que não era pra eu falar nada, que ele tinha uma imagem a zelar, assim como eu tinha uma imagem a zelar, então ele pediu para que eu não falasse nada para ninguém. Então lá atrás eu já fui calada, já não falei. Hoje, como eu falei para vocês, eu nem sei como é que vai ser depois desse vídeo, mas eu não tô falando o nome de nenhum profissional justamente por conta disso, porque se eu falar, ele já falou que ele vai me ameaçar. Eu não quis brigar com ninguém, eu só queria, gente, de verdade, eu queria que ele bancasse para fazer uma cirurgia com um novo profissional. Tanto que eu passei com outros profissionais para eu ter esses orçamentos, sabe? Ele não quis saber, falou que não tinha feito nada errado, que eu fazia o que eu quisesse, se eu quisesse entrar na justiça eu entrava, e que tava, sabe, vida que segue. Então, por conta, procurei um outro profissional, paguei do meu bolso todo o valor novamente, porque realmente, assim, eu não quero confusão, eu só quero arrancar isso, sabe, da minha barriga, porque é algo que mexe muito, muito com o meu emocional. Eu vou fazer um provador de biquíni, aparece várias vezes, mandaram, ai, Thay, o que é isso na sua barriga? Eu fui pra praia várias vezes, perguntaram, nossa, você fez abdômen e você só usa biquíni de cos alto, mas ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o quão difícil era para mim aparecer com um biquíni de cos alto, né? E como que tava por trás disso? Então eu vou deixar algumas imagens também de como tá hoje a minha barriga, hoje não, porque a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo eu já fiz o meu retoque, então eu vou deixar algumas imagens para vocês verem como que foi o final, né, dessa história, essa página anterior dessa história. E é isso, tá? E você indica fazer? Pense muito bem se é isso que você quer. Eu não sei se daqui a alguns anos eu não vou querer fazer, sei lá, uma lipo, fazer alguma coisa, eu não sei, né? Eu tô falando isso hoje, eu tenho muito medo. Até pra fazer esse retoque, algo que mexe muito comigo de verdade. Eu nem tô dormindo nesses últimos dias de tão ansiosa, de tão nervosa que eu tô, porque eu só consigo pensar, meu Deus, eu tenho 3 filhos, e se acontece alguma coisa de novo, sabe? E se eu pego alguma infecção? Então é algo que precisa ser muito, muito bem pensado. E vocês não imaginam o quão difícil foi para eu gravar isso aqui. É um vídeo que está se estendendo aí 1 ano e meio, que eu sabia que eu devia isso para vocês, pela confiança que vocês têm no meu trabalho, né, no que eu estou sempre indicando. Mas não gostaria jamais de estar sendo feito. Eu queria vir aqui, contar que deu tudo certo, que ficou perfeito, que ficou lindo, que eu amei, mas eu odiei e não foi nada do que eu esperava. E me arrependi amargamente da decisão que eu tomei. E eu espero que não aconteça isso com vocês. E se acontecer, vocês saibam que vai fechar, né? Porque quando a gente vê a barriga aberta, a gente acha que não vai fechar, fecha, tá? Demora, precisa ter paciência. Infelizmente precisa, mas fecha. Hoje a gente tem várias tecnologias aí a favor da cicatrização. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu consegui tirar as dúvidas de vocês. Se ficou com alguma dúvida, comente aqui pra mim assim que eu estiver bem. Que eu conseguir, eu venho responder também. Espero ter sanado todas as dúvidas. E eu espero de verdade que vocês entendam, né, o motivo que eu demorei tanto tempo pra fazer esse vídeo. Eu acho que só com as fotos que vocês viram aqui deu pra ter uma noçãozinha de tudo que eu passei nesse período. Um beijo e até o próximo vídeo.